Olá, alunos do quarto ano, aqui é Tiana Gley, tudo bem com vocês? Hoje é 14/7/2020, tá, gente? Uma terça-feira, como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Perfeito, Clara, Rafael, tudo ok? Que ótimo, então vamos para a nossa agenda de hoje? Que legal. A agenda hoje fala sobre matemática, que nós começamos ontem, né, falando dos três multiplicadores. E a gente vai fazer uma continuação com um exercício também, mas usando probleminhas, certo? Então, vocês vão fazer a página 56 e a 57, ok? Em relação à matemática. Então, pega o livro de matemática, faz direitinho, tá muito fácil, gente, viu? E qualquer dúvida pode perguntar. Tiana, fiz assim, eu estou indo bem, essa é a resposta correta. Onde eu errei, que a Tiana vai e ajuda vocês. Certo, gente? Então vamos lá, recapitulando. Página 56 e a página 57. Certo, gente? Então, depois que vocês fizerem essa página, vocês vão em geografia. Em geografia, a gente vai falar sobre como se orientar, né? Quais são os métodos de orientação? Então, tem aqui orientação espacial, página 26, certo? A gente vai falar sobre o GPS, vamos falar sobre a bússola, vamos falar também dos pontos cardeais, os pontos colaterais, né? A rosa dos ventos, que mostra todos os pontos, tanto os cardeais, que é norte, sul, leste e oeste, como também vamos falar sobre os colaterais, né? Também tem os subcolaterais também. Tem aí, ó, nordeste, noroeste, leste. Então tem assim, ó, pra gente só iniciar, né? Quando queremos ir a algum lugar, devemos tomar uma direção, certo? Que pode ser compreendida como uma linha reta, né? Que a gente fosse andando, né, numa linha. Então, entre dois pontos, que é o de partida e o de chegada. Mas, além da direção, é necessário que o trajeto tenha um sentido, certo? Ou seja, uma orientação, certo, gente? Definida como da direita para a esquerda, de cima para baixo, né, do leste ao oeste, certo? Para frente, para trás, essas são direções. Então, Rafael e Clara pode pegar muito bem aí, rapidinho. Um lápis de cor, um marcador de texto e marcar todo esse primeiro parágrafo, que é muito importante, viu? Vamos precisar. Há diversas formas de orientação espacial, certo? Sendo a orientação pelo Sol, né? Sabemos que o Sol ao nascer é ao leste e se põe no oeste, né? Uma fácil e muito testada por muita gente. Então, quando o Sol nasce, é de lá, estou indo para o leste. Quando o Sol se põe, né? E sempre atrás nós temos o sul e à frente o norte. Como diz aqui, ó. De onde você está, descubra qual é o lado onde o Sol nasce, certo? Agora, estenda o braço direito, certo? Meu braço direito está com aqui, ó, que eu escrevo, o direito, certo? Nesse sentido. E assim podemos encontrar outros, né? Como eu falei aqui, ó. Tem nessa imagem a posição da menina, né? Mostra ó, a imagem de cima, a imagem acima, mostra que sempre temos o leste, certo? Que é o oriente ou nascente. De lado esquerdo nós temos o oeste, que é o ocidente, onde o lado do sol se põe, certo? Então, na frente nós temos, como eu falei, o norte e o sul. Na página 27, você vai conhecer, para facilitar esse conhecimento de orientação, foi criado o quê? A apresentação da Rosa dos Ventos, como vocês estão vendo aí, ó, certo? Que também é conhecida como Rosa dos Rumos, né? Para onde devemos ir. Então, encontre ou entre os pontos cardeais, que é o norte, sul, leste e oeste, como vocês estão vendo, também tem os pontos colaterais, que ficam ao lado, e entre os pontos cardeais e os pontos colaterais também tem os subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais resulta na junção do nome dos pontos cardeais e colaterais. Fica bem no meio aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. E aqui mostra todos esses. Certo, gente? Muito, muito fácil. Os pontos colaterais tem um nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, certo?
Eu tô resumindo porque é muita coisa. Mas aí vocês vão lendo, certo? Qualquer dúvida pode perguntar, Tia Ana, volta para o assunto de novo para a gente começar novamente. Então, outros meios de orientação, né? Tem a lua, certo? Ó, tal como o sol, a lua também nasce ao leste, né? Mas a hora em que nasce, a sua visualização. É quando a gente vê, né, por onde ela está, no caso, ao nascer. Depende também da fase da lua, né? Orientação pelo Cruzeiro do Sul, são 56 estrelas, mas só aparece 5. Como vocês estão vendo aí, é uma constelação. O Cruzeiro do Sul é considerada a forma de uma cruz, tendo uma estrela mais brilhante em sua ponta, né, que é conhecida como a estrela de Magalhães, né? Imaginamos uma linha que de uma estrela que vai até o solo, certo? Ela deverá ter 4,5 vezes tamanho parte do inferior da cruz, certo? Então, para ter uma orientação pelo Sol à noite, então a gente usa a Lua e o Cruzeiro do Sul. Ó, mostrando aqui também, ó, agindo assim, como você está pedindo, ó, tá vendo, ó? Como fosse fazer uma cruz na página 28, certo? Uma orientação também é pela bússola, que foi criada pelos chineses, certo? Também facilita, ó, é um instrumento muito usado em navegações marítimas e nos transportes aéreos. Ela possui um pequeno ímã em forma de agulha que sempre indica o ponto norte. Por isso, fica fácil identificar os outros pontos. Se eu estou indo sempre para o norte, então eu sei norte e sul. Leste no braço direito e oeste no braço esquerdo. Ok? Aí também tem orientações pelo mapa e pela planta abaixo. Veja aqui, né? Vista de cima, como é. Os mapas e as plantas baixas são representados em um plano de superfície da Terra, né? Então, podemos verificar como se a gente estivesse olhando de cima a nossa casa, certo? As ruas, né? Os ambientes. Que também tem aqui, ó, a cartografia, a ciência que é responsável pelo estudo e pela preparação e interpretação e organizações de mapas. O mais moderno, como a maioria já sabe, é o GPS, que é um aparelho que consegue identificar, né, com bastante precisão qualquer lugar na Terra. É fácil, né? Tem GPS no carro, tem GPS em vários locais, né? E as informações apresentadas pelo GPS são enviadas para o aparelho, ok? Então vocês vão fazer o que agora? Vamos treinar. A parte boa. A Tiana falou bastante. Agora, Tiana, vamos treinar? Que é a parte boa também? Bora. Página 28 e a 29. Só isso. 28 e 29. Certo, gente? Beijo. Oi, voltamos. Agora pega a história. Lembra que Tiana pediu para vocês lerem um pouquinho nos períodos? Ótimo. Tem um período colonial que refere-se o quê? As lutas entre brancos e negros, a escravidão, certo? Dos negros, também dos indígenas aqui, certo? O período que imperial, que é a independência do Brasil, né? A Lei Áurea, também que liberta os escravos da, no caso, escravidão, como tem aqui, ó, com a chegada de Dom João e sua corte portuguesa em 1808, iniciou-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças, né, tiveram e elevaram a categoria de colônia, não é mais colônia, seria reino, certo? E daí Reino Unido a Portugal. E aí, com o passar do tempo, seu filho Dom Pedro, né, proclama a República. Não, mas ele proclama a independência do Brasil. Ele se torna o primeiro imperador do Brasil, seguido depois pelo seu filho Dom Pedro II, que ficou até a monarquia se encerrar, né, que ocorre o período republicano, certo? Então, neste período republicano teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca,
derrubou a monarquia. Então, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, e sua família real foram obrigados a deixar o Brasil, porque o Brasil deixou de ser uma monarquia que é governada por reis, né, imperadores, para se tornar uma república, onde o povo podia eleger os seus representantes, no caso, o seu presidente. O primeiro presidente do Brasil foi o que proclamou, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, certo? Em 1889, certo? E aí também fala, voltando para o período imperial, também a Lei Áurea que libertou os escravos, né? Assinada pela princesa Isabel, que também passavam milhares, assim, foi muitos anos, certo, de escravidão no Brasil. E aí esse período foi um período muito difícil, certo, para os negros aqui no Brasil. O período colonial fala do cultivo do café, do açúcar, né, da criação de gado, certo? A principal riqueza da época. Então, houve brigas, né, entre muitos agricultores, né, grandes donos de terra nesse período, certo, gente? Aí também tem aqui uma coisa bem importante, olha. Na época do período do domínio português, olha, tá aqui, olha, nessa época, foi muito importante a expedição de Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, né? Logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas atual estado de São Paulo. Marca aí também que é muito importante. A gente vai falar também sobre essas expedições, que não foi só uma, né? Teve várias. Então, esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar, olha como é importante, e o cultivo desenvolveu bastante no litoral. Então, o primeiro cultivo de cana-de-açúcar foi trazido por Martim Afonso de Souza. Durante muitos anos, houve uma grande disputa entre os franceses, certo? Mas após várias lutas, portugueses conseguiram expulsá-los, ok? Muito importante isso também. A gente vai trabalhar tudo isso. Aqui vocês vão fazer a página 34, referente a esses três períodos. O período colonial, o período império e o período republicano. Certo, gente? Não esquece, muito fácil. Eu já pedi para vocês lerem para vocês terem uma noção. E eu fiz um resumo do que foi visto. Ok? Beijo.